Cara, eu vou começar te entregando aqui um presente da Long Vision para você. Edu, seus presentes são incríveis, cara. Queremos ouvir a sua voz. Ó, cartinha dedicatória. Uma piramidezinha do Five Behaviors, é claro, Piramidezinha né? do Five Behavior, vou deixar na minha mesa. Deixa na tua mesa, na minha que mesa essa pra gente lembrar. Eu sempre fico na dúvida, pô, o que vem primeiro? É conflito ou confiança? Né? Não, Pô, confiança sempre vem na base. Legal. Esse livro aqui é incrível. E tem uma dedicatória para você Tem? no livro. Opa, que é isso? Incrível. Fiz questão de... O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo. Aqui, ó. Esse livro aqui, ele tem um filme. Eu acho que é no Apple TV. No Apple TV. 30 minutos. Minhas filhas adoram. É fantástico. Acalma o coração de todo mundo. É fantástico. Para adultos e crianças. Adultos e crianças, incrível. E a canequinha, pronto. Tá aí. Tá feito. Maravilha. Tudo aqui. Opa, Obrigado. e até o coração, hein? Coraçãozinho, esse é o seu? Esse é o coração, Love Who You Are, tá aí, ó. Ah, irado. Pegue mais leve com você mesmo, né? Exatamente. Isso é um dos grandes aprendizados que eu tive recentemente, Edu. Sempre foi muito duro comigo mesmo. Obrigado pelo presente. Que é isso. Sempre fui muito duro comigo mesmo na vida. E recentemente eu comecei a pegar um pouco mais leve. Boa. Vou colocar aqui do lado. Maravilha. Obrigado. Que é isso. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. Eu sempre gosto de começar os nossos treinamentos, as nossas palestras, os nossos eventos, compartilhando o nosso propósito com as pessoas. E aqui no podcast, a Long Vision não seria diferente. O nosso propósito é, de fato, diminuir o estresse e aumentar a felicidade e a compaixão nas organizações. E a voz de hoje aqui, com certeza, contribui muito para esse propósito também, porque é um líder que lidera com inspiração e com transformação. Hoje eu converso com Gustavo Witt, CHRO do iFood. Witt, seja muito bem-vindo e novamente muito obrigado por aceitar esse papo. Eu quero que agradeço o convite, Edu. Estou muito animado de estar aqui, tenho um carinho, uma admiração enorme por você e bora aí. Legal, é mútuo, esse carinho e admiração é mútuo. Eu te apresentei como CHRO do iFood, mas talvez a parte mais importante é falar que você é marido da Carol, pai da Yasmin, pai da Alice, e físico de formação pela Unicamp. Conta para nós aqui como é que um físico foi parar numa posição onde a gente não trata de números, mas trata de pessoas, né? CHRO do iFood, a tua carreira é brilhante, mas conta para nós essa trajetória. Edu, eu acho que tem um lado assim, quando a gente pensa em física, muitas pessoas veem na cabeça assim números. Mas no final das contas, o físico, a física, é um grande questionador. É uma pessoa que olha para uma teoria e fala, será que essa teoria é verídica ou não? E tenta fazer experimentos para ver se aquilo é real ou não. Então, uma pessoa que ela está muito aberta a ter uma contradição nas coisas que ela acredita. História longa curta, quando eu tinha 17 anos, tive um coração partido. Não aquele lá que você me deu lá. Tive um coração partido. E aí eu entrei em depressão. Eu tive uma fobia social, né, aos 17 anos. Pô, e todo mundo que tem depressão, ou que já teve depressão, que conhece alguém que teve depressão, é um negócio super severo, super difícil. É super difícil da pessoa conseguir sair por ela própria. Verdade. E aí, naquele período, com fobia social, você imagina, né? Fobia social, medo de pessoas. Hoje eu cuido de pessoas, né? Eu andava na rua, cara, e se eu via alguém conhecido, eu atravessava a rua para não falar oi para aquela pessoa. Para não ter que interagir. E aí, determinado momento... E aí, o que eu fazia? Eu estudava. Os livros me alimentavam. Então, eu estudava, assim, 12 horas por dia, além das aulas que eu passava na escola. Aquele período de terceiro ano do colegial, né? Hoje é o ensino médio. E aí, nesse período, eu olhei e falei, cara, qual que é a profissão que eu consigo ter que eu não preciso me relacionar com seres humanos? Cientista. Incrível. Né? E aí, foi aí que eu entrei na física, foi aí que eu tomei a decisão de fazer física. Passei na física, passei na USP, na Unicamp, eu fui fazer matrícula na USP São Carlos, aí eu olhei e falei, cara, não gostei desse ambiente, eu fui para o ambiente da Unicamp, que eu acho que era um ambiente mais completo, maior, assim, parecia interessante, né? E lá passei 4 anos, e aí logo no primeiro ano a depressão vai passando, os amigos vão ajudando, puxa, e aí já as festas também da faculdade também ajudam bastante.
E aí, naquele momento, foi o momento que eu olhei, no terceiro ano, mais ou menos, da faculdade, foi aquele momento que eu olhei e falei, cara, não quero ser cientista, quero trabalhar em empresa, quero ganhar dinheiro. Conheci o tal do 3G na época, bombava, lembra? Ambev, Sim, a Brahma, não sei o que, aquela cultura, Falcone. E aí foi aquele momento que eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente, quero trabalhar numa empresa. E naquela época, as empresas, elas tinham muito mais restrições. Então, os programas trainees, eles falavam de engenharia, administração, economia e alguns de psicologia. E eu não tinha nada daquilo, né? E aí eu tava lá um dia andando no campus da Unicamp, eu tava assistindo algumas palestras e tinha um cara chamado Bernardo Hess, que eu admiro ele pra caramba. E ele tava dando uma palestra falando de sonho grande, fazer grandes coisas, ter um impacto. E eu olhei para aquele cara, um cara alto, magro, narigudo, ambicioso. Falei, cara, sou eu. Pô, me identifiquei na hora. Na hora. Eu levantei a mão numa hora que ele abriu para perguntas. Eu falei assim, Bernardo, na sua empresa, a empresa era a ALL, América Latina Logística. Na sua empresa, no programa Trainee, vocês aceitam qualquer curso? Eu falei, aceitamos. Falei, pô, irado. Me inscrevi. Foi a única entrevista, foi o único processo de trainee que eu me inscrevi. Tinham 26 mil inscritos. Falei, cara, não vou passar. Passei. E aí a gente era em 19. Eu ia perguntar isso, de 26 mil, 19. 19. E aí, pô, foi um processo muito legal. Passei 9 anos na LL. Aí nesses 9 anos, no primeiro ano, eu virei e falei pro RH. Falei, cara, eu quero ir para RH. Aí a pessoa, que legal, não sei o que, mas agora você vai ser colocado ali na parte de operações. Falei, tá tudo bem. Fui para operações. Aí meu segundo ano eu voltei pro pessoal de operações e falei, cara, eu quero ir para RH. Aí o pessoal falava assim, não, o RH abraça a árvore. Pô, você é um puta cara de operações, eu fui o segundo melhor trainee do ano, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Aí depois eu fui para logística. Aí na logística, eu quero ir para RH. Aí, mesma coisa. Não, você é um cara bom de logística. Ou seja, o RH não deixando você ir pro RH. Não, o pior que o RH só ficou sabendo 2 vezes. A primeira ele falou cedo demais e a segunda ele falou, vem pra cá. Boa. Mas aí, poxa, e eu falava com a minha liderança na época, né? O cara de logística, ela falava, não, você é muito bom, não sei o que, fica aqui. Aí eu fui pro planejamento, no S&OP, mesma coisa. Depois eu fui pra vendas. E aí, vendas, eu passei 4 anos em vendas. E eu também, de novo, levantei a mão e falei, cara, eu quero ir pro RH. E nessa hora que eu falei que era ir para RH, ele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, o RH abraça a árvore, vamos construir um outro RH aqui, mas não abraçava a árvore, o RH era incrível da empresa que eu trabalhava, da LL. E aí quando eu fui e aí ele falou o seguinte, vamos construir o RH da área comercial. E aí eu fui para RH, eu construí, eu juntei com a BP da época, a gente criou um programa de estágio, a gente criou uma matriz de desenvolvimento. Na matriz de desenvolvimento eu tinha inclusive um treinamento de etiqueta, cara. Porque a gente era do comercial, a gente ia se relacionar com o cliente, a gente ia almoçar. Sim. E aí você tinha aquele cara que pegava de tudo quanto é jeito, o cliente ficava incomodado. Então, fizemos tudo. Aí fizemos um plano de desenvolvimento, fizemos um programa de trainee da área, fizemos várias coisas ali. Eu olhei e falei, cara, realmente eu gostei. 9 anos depois da LL, foi a hora de sair. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu acho que é legal contar na nossa conversa, que foi nesse momento que eu te conheci. Exatamente. Quando você estava na área comercial da LL. E é incrível essa história, eu gosto muito de contar aqui, porque eu lembro que você me procurou e falou, pô, Edu, preciso dar uma lapidada, preciso melhorar o meu inglês. E eu dava aula de inglês naquela época, foi ali que a gente se conheceu. E foram 5 aulas e eu vi que não precisava mais de inglês. Cara, você tem uma capacidade de aprendizado, né, de assimilação muito rápida. Teu inglês já era muito bom, mas foi ali que a gente se conheceu e que a gente se conectou pela primeira vez. Então, a partir daí, eu sigo de perto a tua história. Mas vamos lá, conta para todo mundo. E é engraçado que essas 5 aulas foram as únicas 5 aulas que eu fiz na vida. E depois eu fui tudo, lendo livro, estudando, Rosetta Stone, Pimsleur e etc. Incrível. Mas tem uma coisa que você impactou na minha vida que eu falo depois um pouco mais. Passado 9 anos da LL, chegou uma hora de partir. O Bernardo Hess tinha saído da LL, foi para o Burger King, depois do Burger King ele foi para a Kraft Heinz. E aí foi o momento que eu entrei em contato com ele de novo. E pô, eu fui convidado para ser o cara de operações da Heinz, da América Latina. Eu falei, cara, eu não quero operações, eu quero ir para RH. Agora chegou a minha vez de escolher. E eu falei, tudo bem. A Melissa Werneck, que era a CHRO da Kraft Heinz, ainda... Ela falou, pô, por que você nunca me falou? Eu falei, pô, Melissa, todo mundo sabe que eu queria ir para RH, mas nunca deixou. Não, vem para cá então. Aí ela me convidou para ser o RH da América Latina, na Kraft Heinz. Passei 3 anos lá, depois eu fui para a Ásia, ser o RH da APEC, da Ásia Pacífico, morei em Singapura, morei na Austrália, morei em Singapura, passei 3 anos lá. Singapura foi onde eu tive minha segunda depressão, Edu. Tá? Não. Choque cultural, dificuldade, língua, várias coisas, assim, um bicho muito diferente. Nessa época com a família já? Nessa época com a família com a Carol. Já tinha a Carol, já tinha a Yasmin e a Carol estava grávida da Alice. Uau.
Período muito difícil, viajava muito, trabalhava muito. Passei 3 anos como RH da APAC, da Kraft Heinz. E aí, um belo dia, em 2019, no meio do ano, eu recebi uma mensagem de um cara chamado Fabrício Bloise. Ele mandou uma mensagem e falou, pô, eu escutei muito bem de você, queria te conhecer. Olhei e falei, puxa, que engraçado. Eu admiro ele também. O Fabrício, para mim, ele é uma mistura de um Elon Musk com Bill Gates brasileiro. Tá? Boa. Pô, tem uma genialidade, mas é um cara super do bem. Eu comecei a conversar, a gente conversou em junho, julho, agosto, em setembro. Foi o momento que eu bati o martelo e falei, cara, hora de partir. 14 anos depois do 3G, foi hora de eu falar, cara, só que aí tinha uma decisão importante de sair de Singapura e voltar pro Brasil. Sim. Puxa, e aí a esposa não queria, Estamos bem aqui. Estamos bem aqui. Moral da história, setembro bati o martelo, vou para o iFood. Janeiro de 2020 cheguei no iFood, voltei para o Brasil, fizemos todo o processo. E eu estou no iFood agora como CTRO nos últimos 4 anos. E essa combinação dessa provocação, essa inquietude do cientista, da física, tá no dia a dia. Claro. Eu fico toda hora questionando por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo, por que a gente faz isso, aquilo. É legal você falar essa isso. Trajetória. Fantástico, né? Fantástico a tua trajetória. E aí você falou para mim, Edu, tatuei agora aqui, mais recentemente. Dá para ver na cara. Tá, legal, cara, muito bom. É o símbolo Esse daqui é um símbolo do átomo feito por Niels Bohr, que é um cientista, inclusive ele está naquele filme no Oppenheimer. E ele, porque é uma... Durante muitos anos, acho que por conta na época do trainee, que não tinha espaço para físico, eu tinha dificuldade para me aceitar como físico. Isso ficava meio que... Não sei o quê, ficava meio de lado, meio que as pessoas perguntavam, eu dava uma... E aí, recentemente, eu aceitei. Falei, cara, eu sou físico, cara. É isso que eu sou. E ponto final. E aí, essa tatuagem, eu tinha 20 anos que eu tinha vontade de fazer ela. Nunca tive coragem, fiz agora. Fantástico. Muito legal. Viti, a gente vai falar muito aqui hoje nessa conversa sobre como desenvolver uma cultura organizacional mais humanizada. Eu acho que esse é um tema fundamental, é o que a gente busca fazer com o propósito também na Long Vision, ajudar as organizações, as equipes. Mas eu queria perguntar para você, e hoje aqui eu que vou fazer as perguntas, né? Você é o questionador, mas eu vou questionar muito hoje, né? Queria que você elencasse para nós aqui algumas práticas específicas implementadas para promover um ambiente de trabalho mais inclusivo, mais colaborativo, que apoia, né, o crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Tá, legal. Bom, antes de mais nada, acho que a gente precisa definir o que é uma cultura organizacional humanizada. Boa. Né? Eu acho que cada um vai ter um conceito, mas para a gente estabelecer nessa conversa aqui, cultura humanizada, para mim, ela tem 2 aspectos. Tem um primeiro aspecto de processos. Né? Quais são os processos? Na verdade, sim, tem um pano de fundo. Cultura humanizada significa que as pessoas podem ser elas mesmas no trabalho. Perfeito. Tá? Essa, para mim, é a definição de... Se eu consigo construir um ambiente onde cada pessoa pode ser ela mesma, eu construo um ambiente humanizado. Boa. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu acho que tem 2 coisas fundamentais. Primeiro, uma empresa não é uma caixa preta que as coisas entram e saem do jeito que você quer. Ela é feita... E essa caixa preta, talvez, são os líderes. Boa. Ou são as lideranças. Então, o primeiro passo para construir uma cultura humanizada é você garantir que as lideranças elas têm ferramentas e são cobradas por construírem esse ambiente onde as pessoas podem ser elas mesmas. Perfeito. Tá? E o segundo ponto é que você tem processos que permeiam isso e fazem com que pessoas de diferentes perfis e com diferentes necessidades tenham o mais possível suas necessidades atendidas. Eu vou falar desse segundo ponto e depois eu volto para o primeiro. Boa. Nesse segundo ponto, por exemplo, o que a gente faz muito no iFood hoje? A gente tem um processo de escuta, né? A gente desenvolveu um mecanismo de escuta, a gente tem um índice que a gente chama de ISP, que é o Índice de Segurança Psicológica. Que legal. É uma forma da gente medir se a pessoa está conseguindo ter segurança psicológica para poder ser ela mesma, e se a pessoa tem segurança psicológica, ela arrisca mais. Boa. Eu brinco, falo o seguinte, você gosta de pular de paraquedas? Gosto. Você tem coragem? Cara, não tenho. Mas e se eu garantir que você tem um baita de um parachute? Um paraquedas, um equipamento. Tem um paraquedas, tem tudo pronto, o time tá junto ali. Pô, tem reserva se precisar. Tem reserva se precisar, e você tem uma pessoa que vai junto contigo, que já fez 2.000 saltos. Ai, talvez eu vou. Isso é segurança psicológica. A gente quer que as pessoas tentem fazer coisas que ninguém nunca fez. Boa. E se ninguém nunca fez, a chance dela falhar é enorme. E tá tudo bem falhar. Tá tudo bem falhar. O índice de segurança psicológica tenta medir isso. Uma outra coisa importante, quando a gente olha para os nossos benefícios, a gente tem benefícios flexíveis.
Você, Edu, você é casado, tem filho, não sei o que, etc. Você tem uma necessidade nos seus benefícios. Você vai, pô, o plano de saúde é mais importante para você. Perfeito. Pô, aquele garotão, aquela garotona de 25 anos, Tá acabou de começando chegar, tá agora. começando. Pô, esse cara vai botar o benefício dele no iFood, no Uber, na 99, no transporte, etc. Então tem outra necessidade. Então a gente deixa as pessoas escolherem. Que legal. Uma outra coisa também, os benefícios, por exemplo, de línguas. Antigamente, quando eu cheguei, assim, o iFood cobria 50% do seu... Se você quisesse se desenvolver em línguas, cobria 50%. Falei, gente, 50% para uma pessoa que está começando agora, que tem tá na base ali, tem um salário ainda um pouco mais apertado, é muito diferente do que uma pessoa, por exemplo, um gerente, um head, que, pô, 50% ali de um curso de inglês, por exemplo, vai ter outro impacto nas economias e no orçamento desse cara. Então, o que a gente fez? Pô, a base tem 70% Que legal. e o topo tem 30%. Perfeito. Cara, essa é a necessidade. Perfeito. A gente foi uma das primeiras empresas a oferecer total suporte para as pessoas que querem fazer a transição de gênero. O plano de saúde não cobre, numa empresa cobra, a gente cobra. Então, assim, quando a gente olha os benefícios que a gente oferece, cara, o máximo possível. Então, assim, tem vários processos hoje dentro da empresa. Nossa remuneração, ela tem algoritmo para remover vieses. Nossa avaliação de desempenho tem algoritmo para identificar e remover vieses. Então, a gente criou uma série de mecanismos, seja de escuta, seja de benefícios, seja de processos, para garantir que as pessoas são elas mesmas. Numa entrevista, se você, por exemplo, é uma mulher grávida e está fazendo uma entrevista, você vai ser entrevistado por uma mulher grávida. Uau. Se você é uma mulher negra, você vai ser entrevistado por uma mulher negra. Então, você vai ter pessoas que você vai se identificar no meio do processo. A gente manda as perguntas antes para as pessoas, para elas ficarem mais à vontade. Então, assim, a gente tem esses vários processos e a gente cobra muito da nossa liderança para que ela construa esse ambiente onde as pessoas possam ser vulneráveis, onde as pessoas possam cobrar uma das outras, mas ao mesmo tempo falar, cara, estamos junto aqui. Então, empresa humanizada, as pessoas podem ser elas mesmas. Como é que constrói? Através da liderança, através dos processos. É um pouco disso que a gente tenta construir no iFood. Que incrível. E isso me remeteu a uma frase, você falou de um ambiente que vocês estão criando hoje para as pessoas, para os colaboradores, né? E eu acho que esse é o papel do líder, né? Como é que a gente cria um ambiente onde as pessoas possam se sentir à vontade, se sentir seguras. E aí me lembra da frase daquele autor americano Zig Ziglar, que é um grande escritor e considerado um dos maiores salesmen do mundo. E ele fala assim, motivação é como banho. Você tem que tomar todos os dias. Não adianta a gente ter um banho longo, porque daqui a 5 dias o efeito vai passar. Então, por que eu estou trazendo isso? Não adianta eu querer tomar banho e não ter o chuveiro ou ter um vestiário. Ou seja, a liderança criando esse espaço ou essa oportunidade para que eu me sinta à vontade, eu possa me desenvolver, eu possa ser eu mesmo, eu possa ser o físico. Exato. E aí tem um ponto importante que você falou, Edu. Quando a gente fez a primeira pesquisa, como é que é o ISP? O Índice de Segurança Psicológica. A gente pegou uma metodologia de uma professora de Harvard chamada Amy Edmondson. Okay. Tá? Que ela fala de segurança psicológica, baita personalidade. E a gente pegou as perguntas dela, escolhemos 4 e falamos, cara, essas daqui vão ser nossas 4. A gente fez a pesquisa, falamos, cara, tudo que é nota acima de 6, segundo a metodologia da professora Amy, é bom. Cara, a nota do iFood foi 8,4. E a gente está falando de um público de 5 mil pessoas. Incrível. Tá? Só que a próxima pergunta veio, mas os homens são mais seguros psicologicamente do que as mulheres. Opa. Então a gente fez um censo no iFood para identificar todas as pessoas, o recorte delas, de gênero, o recorte de raça e o recorte de orientação sexual. E aí, com esses recortes a gente fez uma nova ISP. E a gente recortando todo mundo, não tinha discrepância entre gênero, raça e a comunidade LGBTQIA+, tinha mais segurança psicológica do que a não LGBTQIA+. E a gente olhou e falou, cara, então aquela teoria ela está infundada. Tudo bem, e etc. E a gente foi. Recentemente, atualmente, a gente tem um gap hoje pequeno, mas tem um gap de gênero já. E a gente falou, tem 2% aqui de diferença entre os homens e as mulheres. Por quê? O que aconteceu? Então, um pouco do que você falou do banho. Então, mesmo numa empresa, por quê? Porque quando, às vezes, aperta o negócio, quando o mercado fica mais difícil, crescimento, etc., a liderança acabou priorizando algumas outras coisas, e aí tem a hora de tomar o banho de novo. Hora de ajustar. E a gente está exatamente nesse momento agora, fazendo esses ajustes agora para falar, galera, será que a gente não errou a mão? Né? Pensando numa vida pendular. E lembrando que, quando a gente fala de o iFood ser humanizado, não é iFood. Não existe uma caixa para Perfeito. São as lideranças. Então, o que a gente está fazendo? Pessoas. Trabalhando de novo com a liderança. São as pessoas. O iFood falha? Com certeza falha, porque as pessoas falham. Perfeito. Né? E quando falham, a gente tem que tentar ajudar e falar, cara, você falhou, vem para cá. Deixa eu pegar esse teu gancho, porque acho que conecta muito com a minha próxima pergunta, que é o desenvolvimento da liderança no iFood.
Vamos falar um pouquinho sobre como é que é esse processo. Então, como que o iFood identifica e cultiva essas habilidades de liderança humanizada? Vamos lá, como é que a gente inclui empatia, uma comunicação mais assertiva, mais eficaz, não violenta, relações de confiança, a capacidade de inspirar. Tem um algoritmo para isso também, não? Tem! Tem algoritmo, cara. Tem algoritmo pra tudo. Só pra entrar no banheiro que não tem. Edu, eu acho que assim, o treinamento... É engraçado, eu te contar uma coisa que acho que você não sabe. Vamos lá. Eu até 2 anos atrás... E olha, 2 anos atrás eu já tinha 8 anos de experiência no RH. Eu sempre achava que o RH resolvia todos os problemas. E aí, puxa, a gente fez muita coisa legal no iFood. Uhum. Até que eu me deparei com um momento que eu falei, cara, na verdade, não é o RH que resolve, são as lideranças. O RH equipa a liderança. Qual que é a missão da área de people do iFood? Construir um ambiente de altíssima performance, de forma duradoura, através da liderança. Repete aí para nós. Construir um ambiente de altíssima performance de forma duradoura através da liderança. Boa. Então, de forma duradoura significa que as pessoas podem ser elas mesmas, elas têm saúde mental, elas têm segurança psicológica. Através da liderança significa que, cara, é através da liderança. E tem um ponto importante, a gente desenvolveu uma ferramenta lá de pesquisa. Uhum. Então, toda semana, todo Food Lover recebe 5 perguntas. São 50 perguntas ao total e ele roda isso daí a cada 2, 3 meses, né? Tem um pouco de pesquisa que roda a cada 2 meses e um pouco que roda a cada 6 meses. Nessas pesquisas, o que a gente faz? A gente tenta identificar vários aspectos e isso vira insight para a liderança. Entendi. Porque no final das contas, assim, eu preciso equipar a liderança para ela ter o cockpit, para ela ter a visibilidade. Se ela não tiver visibilidade, como é que ela vai atuar? E aí entra naquela história do, nossa, eu tenho 50 prioridades, eu não sei por onde começar. Perfeito. O que a gente fez? Tem uma metodologia chamada PCA, que é Principal Cause Analysis, ou análise de causa principal. A gente pegou o ChatGPT, pegamos aquelas 50 perguntas que a gente faz e jogamos lá no ChatGPT. Falamos pro ChatGPT, cara, me fala aí qual que é a coisa mais importante que se eu mexer nela, eu mexo em todo o restante. Ou seja, eu estou priorizando. A gente tem um dos princípios nossos, é prioriza 80-20. E das 50 perguntas, 10 são relacionadas à liderança. E o Principal Cause Analysis fala, essas 10 perguntas da liderança são 10 vezes mais importantes do que as outras 40. Ou seja, vamos focar nelas. Foca nela. E ela é quem? A liderança. Aí existe senso de justiça no iFood, alguma coisa vai acontecer com essa pesquisa, tem várias outras, mas as perguntas que tem a palavra minha liderança direta, tem 10 vezes mais importância. Então, quando as pessoas falam aquela pesquisa, as pessoas saem por causa da liderança, etc. Cara, é isso mesmo que acontece. Então, primeiro passo, a gente constrói esse cockpit para a liderança. Okay. Então, eu dou um ferramental para a liderança. Depois eu vou chegar no desenvolvimento da liderança. E hoje, conhecendo o que mexe o ponteiro, eu consigo ser mais efetivo no como eu treino minha liderança. Então, o que a gente faz? A gente tem 2 abordagens. A primeira delas é o que a gente chama do JUL, a Jornada Única da Liderança, que a gente está fazendo com coordenadores sêniores, e agora a gente começou a fazer com gerentes. Hoje eu já consigo mostrar, através dos números, essa pesquisa nossa chama Fala Aí. Essa pesquisa que a gente faz Eu semanal. lembro, você já tinha comentado. E essa pesquisa Fala Aí, eu já consigo identificar as pessoas que fazem e que não fazem o treinamento, que tem uma diferença na resposta do time. Isso já é perceptível. É perceptível e estatisticamente significativo. Porque eu tenho um grupo grande de pessoas, então a gente desenvolve a liderança através do JUL, né? Coordenador, especialista, supervisor e gerente. E para a liderança mais sênior, a gente tem feito um trabalho com a Long Vision, né? Do 5 Behaviors, aonde você se coloca numa situação extremamente desconfortável. Na verdade, você colocar a gente numa situação extremamente desconfortável. Segura só um minutinho aí. Eu acho que e aí você entrou, talvez, num ponto fundamental aqui, porque nem todo mundo que está nos escutando sabe o que é o 5 Behaviors. Deixa eu só dar uma pincelada rapidinho e você volta para esse lugar de desconforto. O 5 Behaviors nada mais é a metodologia que, de fato, a gente representa aqui do Patrick Lencioni, que trabalha com 5 comportamentos de uma equipe coesa, que é você desenvolver relações de confiança baseada em vulnerabilidade, é você conseguir engajar o time todo em conflitos produtivos para gerar melhores soluções para o negócio. Através dessa geração de conflito onde as pessoas participam, elas se comprometem muito mais, porque eu fui escutado, eu tive um lugar de fala nessa decisão, nesse ponto. Então, o meu comprometimento aumenta. E se eu me comprometi com algo, eu posso ser cobrado. Então, eu vou praticar o accountability. Eu vou te cobrar pelo aquilo que você se comprometeu, seja por performance, comportamento ou desempenho.
E no topo da pirâmide, que é aquela piramidezinha que você viu ali no início, é o resultado coletivo. Tá? Então, a gente está passando por essa jornada, já passou, agora volta para o lugar de desconforto. E aí, Edu, e esse é o ponto importante, né? Porque assim, a liderança, você virar para alguém e falar você não é um bom líder, se essa pessoa não tiver segurança psicológica, ela vai negar. Então você constrói esse ambiente e alta liderança, a gente tem feito, pô, você já está trabalhando com quase toda a liderança do iFood hoje, Verdade. e cada um está no nível, né? E você consegue ter essa sensibilidade muito boa. Mas o principal ponto, a gente está tentando construir um ambiente onde as pessoas possam falar, cara, eu não sou um bom líder. E foi o que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Eu recebi um feedback em 2018. As pessoas às vezes olham o vídeo do LinkedIn e falam, pô, puta liderança. Cara, não sou um bom líder. Não sou. 2018, meu líder, chamado Rodrigo Wickbold, ele era o CEO lá da Ásia Pacífico, ele virou para mim e falou assim, cara, deixa eu te dar um feedback aqui que é super importante. Você cuida demais, bem demais das pessoas, não das suas. E eu achei que aquele negócio era um pouquinho de besteira, não sei o que. Eu falei, eu dou resultado, tá tudo bem. E recentemente você me colocou naquela situação de desconforto. E eu sentei com o meu time e falei, galera, assim, vou falar um negócio. Não sou bom líder, nunca fui, mas estou disposto aqui a mudar isso daí. Por quê? Porque eu me senti confortável em compartilhar com eles. Até para eles poderem também se sentir confortáveis, em serem vulneráveis, como a Brené Brown fala bastante, né? Serem vulneráveis, eles falam, cara, eu também não. Precisa de muita coragem, muito autoconhecimento e muita abertura para fazer o que você fez com o teu time, o que você está trazendo aqui. E eu queria te parabenizar, porque esse é um reconhecimento, é aí que a gente muda o jogo. Eu discordo um pouco da tua fala. Talvez eu possa ser um melhor líder. Eu posso ser um melhor líder, porque eu não sou um bom líder, talvez seja forte demais, mas eu entendo de onde isso vem, eu entendo esse lugar. E vira o jogo, né? Vira o jogo. E essa autocobrança, né? Se você não tá num ambiente onde você fala, cara, tá tudo bem eu não ser esse camisa 9 da liderança, mas eu quero chegar lá, tá? É muito importante. Assim, você solta, assim, parece que tem um peso que sai. Então, a gente tem o cockpit, essa fala aí com várias informações, a gente cruza vários dados para as lideranças, fala, cara, isso daqui não está bem, prioriza, ajuda a dar insight. A gente desenvolve a nossa liderança através de treinamentos muito mais específicos, fala, cara, essa daqui é a dor. E tem um terceiro ponto que é a cobrança, que você falou do accountability, ou commitment, né? Aquela cobrança de olhar e falar assim, cara, na avaliação de desempenho, né, que a gente faz 2 vezes por ano, você vai ser cobrado pela sua liderança. Se você não é um bom líder, cara, eu vou ajudar você a identificar, vou ajudar você a construir, a ter feedback, a identificar quais são esses pontos e a construir um plano. Mas eu não posso fazer isso por você. Que isso quem faz é você. Perfeito. Né? E se você não fizer, e se você não tiver a fim de fazer, puta, talvez não vá ser o iFood para você. Tá? Então essas 3 coisas têm que andar junto, Edu. Fantástico. A gente falou bastante do presente aqui. Você está contando um pouco da tua realidade hoje no iFood e acho que tem insights aqui extraordinários e que tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar disso, até para aplicar no seu dia a dia, na sua organização. Mas vamos falar do futuro do trabalho. Vamos falar um pouquinho da liderança humanizada no futuro. E aí você falou, Edu, temos que falar de AI. Né? Falar de futuro é falar de AI. Queria te escutar um pouco sobre isso. Como é que você vê isso? Tá. Eu costumo falar, Edu, que o que a eletricidade foi para a Revolução Industrial, AI é para o trabalho do futuro. Tá? Na verdade, dados são para AI. Tá? As cidades lá no passado que não tinham eletricidade sofreram para surfar essa onda de prosperidade da Revolução Industrial. E as áreas que não tiverem dados vão sofrer para surfar essa onda do AI. Por quê? Porque o AI é um algoritmo super simples. São 1000 linhas, cara. É um negócio curto. As pessoas olham e falam, nossa, ChatGPT é um negócio simples. Só que ele consome dado. Quanto mais dado ele consome, mais inteligente ele fica. E o RH, infelizmente, é a área que tem os dados mais desestruturados, não tem os dados necessários para chegar nas boas conclusões e tá tudo desconectado uma coisa com a outra. Por que será? Porque, por exemplo, no iFood a gente tem quase 30 sistemas diferentes. Entendi. No então, financeiro, como é que você integra? financeiro você tem o SAP. O SAP, por exemplo. É um só, tá tudo ali, você pode consumir. Na logística, no iFood, por exemplo, a gente tem um sistema único lá da logística. Que é como a gente tem no restaurante, a gente tem um sistema único. Então, o trabalho que a gente está fazendo no RH agora, primeiro, é garantir que a gente tem os dados que vão gerar insights para a gente e organizar todos esses dados, catalogar, documentar. Então, o RH, para mim, ele é a área que
corre o maior risco de não surfar uma boa onda de AI. Por falta de dados. Por falta de dados. Organizados, catalogados, documentados. Confiáveis. E que gerem insight, né? Que gerem insight. Claro. Então, o que a gente faz? A gente hoje está muito mais organizado e aí eu consigo já fazer perguntas, por exemplo, para a AI. Cara, me ajuda a enxergar melhor isso daqui. Por que eu falo que AI anda de mão dada com uma liderança, com um futuro do trabalho mais humanizado? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Boa. O primeiro exemplo aconteceu em 2015, quando eu trabalhava lá na Heinz. A gente pegou e tinha um desconforto que falava assim, puxa, eu acho que os homens ganham mais do que as mulheres. Cara, vamos trazer os dados aqui. A gente conseguiu organizar todos os dados. E falamos, cara, tem um gap salarial aqui. Era um fato. Era um fato. As pessoas falaram, pô, mas você não pode comparar a média do homem com a média da mulher. Eventualmente uma pessoa performa melhor que a outra, etc. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, então vamos misturar todos esses dados. Vamos olhar a experiência que a pessoa tem. Vamos olhar a faixa que ela está na remuneração, quanto tempo ela tem de casa e qual a performance dessa pessoa que a gente avaliou nos últimos tempos. E a gente comparava, então, aí banana com banana. E mostrava, e tinha um gap de 30% de remuneração. Então, o que a gente fez? A gente criou um algoritmo para olhar e falar assim, qual é a recomendação que você daria para cada uma das pessoas da empresa de quanto elas deveriam receber de ajuste salarial. Quando a gente fez essa recomendação, aí a gente não mostrava o nome para a liderança. Então, o Edu tinha 5 pessoas no time, ele recebia todas as informações das 5 pessoas no time e uma recomendação e ele concordava ou não com o algoritmo. Só que depois a sacada era, eu tirava eu mostrava o nome de quem eram aquelas 5 pessoas. E aí o Edu falou, opa, pera um pouquinho. Não, acho que essa pessoa merece mais, essa menos. Só que se você quisesse ajustar, você tinha que ir para um comitê para ajustar e para explicar. E aí a pessoa, não, mas veja bem, não sei o que, etc. História longa curta, a gente reduziu esse gap salarial de 30% para 7%. Cheguei na Ásia. Em quanto tempo isso? Em 3 anos. Cheguei na Ásia de 11,68%, a gente foi para menos de 2%, também em 3 anos. No iFood eu cheguei, tinham 100 pessoas ali, inclusive uma das pessoas era um menino e uma menina, que eles fizeram a mesma faculdade junto, entraram no iFood no mesmo dia e trilharam a mesma carreira. Incrível, incrível. Eu falei, cara, como é que você explica que essa pessoa ganha 11% menos do que esse cara? Veja bem, não tem. E a gente foi lá e corrigiu. Hoje o iFood tem 0,4% de diferença, que não é estatisticamente significativo. Mas o AI, olha como o AI ajudou e os dados ajudaram a construir um ambiente mais humanizado. Então as pessoas às vezes elas olham e falam, cara, AI não é humanizado, eu sou humanizado. Não. Você tá cheio de viés. Perfeito. Você está cheio de crenças, está cheio de teorias. A sua vida você nasceu acreditando com uma lente do mundo. Verdades absolutas. Total. Né? Não são hipóteses, são teses já. Né? As pessoas acham que elas têm teses. Não, elas têm hipóteses, têm teorias. E aí os dados eles ajudam a gente. O segundo exemplo que eu queria dar é o seguinte. A gente recentemente quando a gente fez aquela pesquisa lá, que a gente identificou como é que era o ISP. Eu tinha 4 perguntas que eu fazia e agora eu expandi para 19. Nas 4 perguntas, continua tudo igual. Nas 19, você tem essa discrepância de uns 2%. Numa sala discutindo com o time, a primeira hipótese que veio foi, puxa, quem sofre mais dessa dor são as mulheres que são mães. E todo mundo, isso aí. Será? Aí eu falei, cara, será? Aí, vou questionar, meu lado questionador físico, vou questionar. E aí depois a gente pegou e começamos a cruzar os dados. Como é que eu cruzei os dados? Eu peguei e falei, cara, se a pessoa... Eu olho o plano de saúde. Se você tem um dependente, significa que você tem um filho ou uma filha. Pegamos todas as mulheres que têm um dependente e falamos, cara, essas daqui são as mães. E acredita, as mulheres que são mães têm uma segurança psicológica maior do que os homens. Então, aí todo mundo ficou de boca aberta. Bum! Puxa, falei, gente, vocês querem discutir, achar que é isso daqui que a gente precisa tratar ou é um outro lado? Então, assim, e aí a gente começou a entender a causa raiz, entendemos outros pontos, entendemos que as mulheres mais jovens agora, tem toda uma história lá que a gente está tratando agora, mas como o dado fez com que a gente não caísse numa mentira que não ia levar a gente para lugar nenhum. E então, não ia tratar o que precisava ser tratado. Não ia construir aquele ambiente mais humanizado que a gente queria construir. Que fantástico. Não, acho que fica uma lição. Uma lição aqui para mim até, porque quando eu olho para dentro de casa aqui na Long Vision, o que a gente está fazendo com AI, hoje é nada. E quando a gente fala de um futuro de desenvolvimento, de treinamento, tem muita coisa aqui para nos ajudar a levar isso de uma maneira diferente. Né? Então, boa reflexão. Viti, tem um ponto aqui que eu queria falar muito com você, que me marcou muito na minha primeira entrega no iFood presencial. Eu quero falar um pouquinho do ambiente de trabalho do iFood. Né? Eu tenho 3 filhos, Pedro está com 18,
Henrique com 15 e o Felipinho com 5. E a primeira vez que eu fui no iFood, a primeira coisa que eu quis fazer foi filmar aquele ambiente, quando eu entrava ali na portaria e toda aquela energia que tem, que é única. E mandei pro nosso grupo ali de WhatsApp de casa, meus filhos falaram, pai, não acredito que você está no iFood. Pô, que legal, fantástico, como é que é o ambiente aí? E eu filmei ali o café. Mas fala um pouquinho, né? Tem o espaço físico, que é fantástico, esse é um ponto. Mas como é que é o ambiente de trabalho no iFood? Conta pra gente, assim, tem essa descontração, inovação como algo imprescindível? Queria escutar um pouquinho de você. Acho que tem, tá? Eu acho que a gente tenta construir um ambiente, inclusive um dos princípios nossos, ele fala sobre vai ser difícil, vai ser duro, mas vamos levar com bom humor e leveza, né? Então ele tenta equilibrar um pouco essa balança. Mas não adianta, né, Edu? Você pegar 2022, quando teve aquela crise, aumentou os juros, nos Estados Unidos, no Brasil, as empresas secaram aquele capital barato. Pô, aí o resultado, ele começou a pesar um pouco mais e ficou um ambiente um pouco mais pesado. Então, assim, a gente tenta sempre oscilar, porque a gente acredita que, de novo, né, a gente quer construir um ambiente de altíssima performance de forma duradoura. E de forma duradoura significa que, cara, quando você escuta aquela música do Fantástico, não sei se as pessoas assistem mais Fantástico, mas o domingo à noite ele não fica pesado para você. Boa. Isso significa que todo mundo que trabalha no iFood sente assim? Não. É o que a gente quer construir. Lembrando que somos feitos através de liderança, são mais de 1000 líderes no iFood. Perfeito. E essas lideranças, então, vão acabar, Claro, eventualmente, construindo, pisando na bola, fazendo uma coisa ou outra. Mas a gente tenta construir um ambiente extremamente descontraído, extremamente leve, onde as pessoas possam levantar a mão numa boa e falar, cara, me errei. Não consegui chegar aqui. Ou testei essa tese que ninguém nunca testou e não levou para lugar nenhum. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. A gente tá lá? Não. A gente já teve momentos que a gente estava mais, agora a gente estava menos. A vida é pendular, né? Sim. E agora a gente está voltando. A gente levantou a mão e a gente como C-Level, né? A gente se reuniu agora recentemente e a gente levantou a mão e falou, galera, e foi muito legal, assim, a gente se vulnerabilizou naquele ambiente. Falando, pô, começa através da gente. Então eu gosto muito daquele conceito do care to dare, né? Ou seja, você precisa cuidar para desafiar. Significa que é um oba-oba no iFood? Nem sonhando, longe disso. É difícil, tem meta, trabalha muito, entrega, insegurança, ansiedade, dificuldade, medo, cobrança, tem tudo isso. Só que a gente tenta contrapor com esse ambiente um pouco mais contraído. Algumas vezes a gente foi longe demais nessa descontração. Eu fiz o C-Level, cinco lideranças do C-Level, dançarem. Conta aí. Dançarem e cantarem uma música do Backstreet Boys. A gente tem 2 vezes por ano, a gente tem o que a gente chama do iFood Share, que é um momento de convenção, etc. Pô, botamos lá o Fabrício, o pessoal olha o CEO cantando Backstreet, alright. Então, muito engraçado, assim, pô, descontraído. Pô, eu já fui vestido de bag, de entregador, a gente faz várias. Eu e o Fabrício dançamos no palco Gangnam Style. Então, a gente faz essas coisas para deixar esse ambiente mais leve, mais descontraído. E lembrando, falando, galera, assim, no final das contas, a gente precisa crescer. O Fabrício tem uma fala, que não é dele, né, era do antigo presidente da Coca-Cola, que crescimento é oxigênio. Porra, né? Eu não tinha escutado essa. Crescimento é oxigênio. E a gente está crescendo agora bastante de novo. Pô, Edu, o ambiente muda. O ambiente muda. Então a gente sempre lembra para as pessoas, galera, vocês querem ter esse ambiente aqui que a gente se energizar? Vamos crescer, a gente precisa crescer. Vamos oxigenar. Vamos oxigenar. Não é assim, não tô crescendo, o ambiente está oxigenado. Cara, tá errado. Você fala da harmonia artificial. Verdade. Então acho que a gente tenta sempre equilibrar, né, entre a harmonia artificial e o ataque pessoal. O ataque pessoal, destrutivo, aquele ambiente destrutivo. Às vezes a gente vai mais para um lado, o equilíbrio é uma falácia, não existe. Sim. Você está sempre oscilando de um lado para o outro. É uma constante busca. Que a gente tenta achar em um range que ele seja relativamente saudável, né? Mas ele tem essa descontração. E aí, quando você vai no iFood, você vê, pô, a diversidade, as pessoas estão lá. Super diverso. A gente cuida das pessoas, pô, tem um cafezinho ali, tem um negócio ambiente gostoso. Uma vez por ano a gente tem o Family Day. É muito as pessoas legal. levam as famílias, aí a gente dá um crachá pros filhos. Aí tem o Dog Day, uma vez por mês. A pessoa, o cachorrinho recebe o crachá do iFood também. Quando a mulher ou o pai se torna, quando a mulher se torna pai, ou o homem se torna, a mulher se torna mãe, ou o homem se torna pai. Pô, a gente manda um kitzinho pra ele, que a gente chama do iBaby. Eu tenho visto muito isso no LinkedIn. As pessoas postam, né, o kit e muito legal. Você vê a valorização que isso tem, né? E aí, muitas vezes, o exemplo começa logo na porta de entrada. A pessoa vai fazer uma entrevista
Eu acho que é um dos maiores medos que as pessoas têm no mundo, assim, cara, fazer uma entrevista, o que eu falo, o que vão perguntar, não sei o que. A gente manda pergunta antes, fala, cara, a gente quer avaliar você, a gente não quer avaliar você no ambiente se você tá mais seguro ou menos seguro. Cara, toma aqui as perguntas, isso daqui que a gente vai perguntar. Que legal, E a hein? gente pode sair um pouco na entrevista ali, de um lado pro outro, tem algumas entrevistas que são menos estruturadas, mas no geral a gente tenta deixar um ambiente que a pessoa se sinta à vontade ali. Porque eu não tô desafiando ela de mão atada num cantinho escuro, numa sala que ela... Não, pô, isso daí é um outro ambiente, isso daí é um ambiente mais de medo, de apreensão. A gente quer, cara, ó, tá a luz iluminada aqui, você tá aqui, ó, isso daqui que eu vou perguntar, se prepara e vem pra cá. Então já na porta de entrada a gente tenta fazer isso. Que legal. Pra construir Muito esse legal. ambiente mais descontraído. Não, fantástico. E eu sou uma testemunha que, de fato, essa energia eu já presenciei e vivi várias vezes lá, sempre que eu vou presencialmente. Eu quero falar um pouquinho da tua carreira, falar um pouquinho de você, porque que ano foi aquela nosso papo do ALL que a gente se conectou a primeira vez? 2000 e... Acho que foi 2010, Edu. 2010. Foi 2010, tem 14 anos 14, já. 15 anos. E desde então a gente sempre trocou muita figurinha em termos de conteúdo, de livro, de desenvolvimento, né? Eu lembro até hoje que você que me deu o livro do Adam Grant, Give and Take, né? Que é um livro fantástico, inclusive, Dar e Receber, né? Acho que ambos aqui somos givers, né? Não somos takers, eu acho que isso faz uma conexão. E você compartilha muito dos teus hábitos, você é muito ativo nas redes sociais, no LinkedIn, fala de disciplina, fala de atitude. Então você vê essa evolução pessoal ou você tem essa evolução pessoal como, acho que um objetivo de vida teu, né? Mas conta um pouquinho mais para nós, né? O que você acha relevante compartilhar aqui sobre esses teus hábitos, as tuas atitudes e que legado você pretende deixar nessa tua trajetória? Boa. Parte dessas perguntas eu nunca me fiz, tá? Que você tá fazendo agora. Então precisa de uma reflexão um pouco maior. Aquela história da entrevista que você faz, assim, manda pergunta antes. Então eu vou precisar refletir em algum momento. Pisei na bola, não mandei essa aqui para você. Mas não, brincadeiras aqui. Eu acho que tem um ponto, Edu, que é um ponto que eu acho que a gente está, como sociedade, no mundo inteiro, né? Principalmente no lado mais ocidental, que a gente tem errado, que é achar que o desconforto é ruim. Essa geração nova que está chegando no trabalho hoje, né? E a gente também, eu vou explicar um pouco mais. Legal. A gente criou uma falácia que acha que, assim, tá numa situação desconfortável, tá numa situação difícil, tem alguma coisa errada comigo. Eu vou contar umas histórias aqui. Boa. Teve uma vez que eu fui num jantar, num restaurante super bacana em São Paulo. Foi minha esposa e mais 2 casais amigos nossos. E um desses casais, claramente você percebia entrando na sala que eles tinham brigado. Ok. Você percebe aquela energia Você que tá ali, sabe. meio aquele body language ali, aquela... Expressão facial diferente. E o cara, a mulher tava com um bico enorme, o cara fingindo que nada tinha acontecido. E aí tá tudo bem, passamos ali. E ela ficou quieta, ele também ficou meio tentando disfarçar. E aí a gente chegou um momento que a gente falou, pô, vamos tirar uma foto aqui, tão legal a gente aqui. Pô, ela arrumou o cabelo, não sei o que, assim. Aí ele já foi, abraçou ela, assim, tiraram a foto, pra sair bem na foto. Tiraram a foto, aí, pô, compartilha aí. Aí todo mundo compartilhou. Ela foi lá e postou na rede social falando, cara, puta, jantar incrível com os amigos, meu marido, meu namorado, não sei o que. E eu fiquei pensando, falei, cara, quem tá Imagina uma pessoa, isso foi uma sexta-feira, imagina uma pessoa numa bad mood, que não teve um dia legal, numa sexta-feira, em casa, assistindo um filme, olhando e falando, olha, tá todo mundo bem. Pensa ela lá no Instagram. Falando, cara, tá todo mundo bem, eu não tô, eu tenho um problema. E aí, quando você olha nas redes sociais, tá todo mundo bem. Sim. Ela não postou e falou assim, puxa, tá meio difícil aqui, briguei com meu namorado, mas, cara, tamo aqui junto. Não, ela falou, cara, tá tudo bem. Perfeito. Então, a gente tá se enganando, achando que tem que estar bem o tempo inteiro. Tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo, tem que estar bem o tempo inteiro. E aí, quando você não tá bem, isso acontece com todo mundo. As pessoas acham que tem alguma coisa errada com elas. E não tem. Tá desconfortável? Tem alguma coisa errada comigo? Não, não tá. Você tem que ficar desconfortável. E essas situações desconfortáveis são as que vão fazer você crescer. Você não vai lembrar, e você não mencionou, mas o treinamento que você me deu que mais gerou impacto foi o Presentation Skills. Né? Lá atrás, 2010. Eu tinha vergonha do palco, não conseguia controlar a minha respiração, vários problemas. E a gente fez aquele treinamento de 2 dias intensivos em inglês. Verdade. E, pô, eu saí de lá outra pessoa. E desde então, pô, isso mudou, mas me colocou numa zona super de desconforto.
E tá tudo bem eu estar nessa zona E desconfortável. gerou um crescimento gigantesco. E hoje eu estou desconfortável porque eu não sou bom líder, Edu. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. O que eu tenho feito, inclusive falei disso hoje com a minha terapeuta, pô, faço sauna, tomo banho gelado, faço jejum. Pô, aos 37 anos eu aprendi a esquiar. As pessoas falam, cara, e eu conheço muita gente com 35 falando, cara, não, já tô velho demais pra aprender. Não, você não tá, cara, imagina, você tem muita lenha pra queimar ainda. E eu lembro quando eu fui esquiar, o primeiro dia, eu saí na hora do almoço, falei, cara, não é pra mim, errei. Tinha pago o pacote de uma semana, falei, cara... Mas falei, vou ficar aqui no spa, ficar aqui na sauna, na piscina aquecida, não sei o quê. Mas eu fui. Segundo dia de manhã, eu falei, cara, hoje eu não vou. E não fui. Aí fiquei me sentindo mal. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou descer aquela montanha. Pô. Terça-feira à tarde eu fui, quarta-feira eu fui de novo. Quarta-feira eu falei, cara, não é pra mim, cara. Acho que eu tô tarde demais mesmo. Cara, não desisti. Quinta-feira eu fui, sexta-feira eu desci a montanha. E sábado eu fui numa pista vermelha, que é um difícil. Cara, eu fui não cair, falei, cara, eu saí. Pô, assim, situação desconfortável. Então as pessoas têm que entender que situações desconfortáveis fazem parte. E eu passei por muitas situações desconfortáveis. E tá tudo bem. Na Ásia, quando eu entrei em depressão, pô, uma outra história, só pra você ter uma noção. Fui dar feedback pra minha diretora de RH do Japão e da Coreia, né? Meu primeiro feedback que eu dei pra ela, no final do dia, o presidente do negócio do Japão e da Coreia me ligou e falou, cara, ela pediu pra sair. Eu errei na cultura. A forma como você dá feedback no Brasil é diferente da forma como você dá feedback no Japão. E eu não me atentei a isso, eu não tive a sensibilidade cultural. E aí eu fiquei muito mal, me senti mal. E aí depois eu fui consertando. Aquele desconforto todo fez com que eu crescesse muito. Então essas situações desconfortáveis, Edu, pra mim, acho que uma das coisas fundamentais que me fizeram crescer. A segunda coisa é se cercar de pessoas boas, né? Eu lembro uma fala do meu pai. Legal. Meu pai tem um papel na minha vida assim incrível, né? Desde na faculdade, quando eu vi que não ia dar nada ser físico, falei, pai, vou sair. Mas vai acabar, depois você pode fazer o que você quiser. Depois, quando eu estava na LL, eu liguei um dia para ele, frustrado, falei, pai, eu não recebi o reajuste de salário que eu queria receber, eu vou sair daqui. Escutei minha mãe no fundo, minha mãe falando assim, manda ele voltar, um prato de comida eu tenho para ele. Meu pai falou, tem nada. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, tem nada. Então, meu pai teve esse papel também muito importante e ele fez uma pergunta para mim muito importante. Ele fez algumas perguntas. Falou assim, a empresa que tá crescendo? Você tá cercado de gente que você olha e admira bastante? Você está numa situação desconfortável? E eu falei sim para as três coisas. Falei, então você tem que ficar aí, cara. Você fica aí. Seu lugar é um foguete. Você está cercado de pessoas incríveis fazem coisas incríveis. Você está desconfortável, significa que você está crescendo. Então siga aí. Então ter me cercado de pessoas que eram melhor que eu e são melhores do que eu, hoje, eu olho para trás e falo, cara, o maior benefício. A brincadeira que eu faço é, você quer ser um baita num corredor de corrida, daquele sprint. Você quer treinar com quem? Com aquele teu vizinho, amigo, pangaré, que mal sabe correr? Ou você quer treinar com o Usain Bolt, mesmo sendo o último? Pô, quero com o Usain Bolt. Tá certo. Já me gerar aquela zona de desconforto e vai me gerar uma referência incrível. E a terceira coisa, Edu, você falou do livro Dar e Receber, cara, ajuda as outras pessoas. Isso vai voltar para você numa forma incrível. Que você nem imagina. Eu lembro de uma apresentação, e é engraçado, porque eu sempre fui esse cara giver, eu li o livro me explica, eu sou aquela pessoa, e ele me deu uma paz. Porque o Adam Grant, ele traz com um tom de otimismo, ele fala, no longo prazo, você ajudar as pessoas tem benefícios, e ele faz pesquisa através disso. Aí, em um determinado momento, eu lembro uma apresentação com o Bernardo Hess, que a gente fazia a cada 3 meses, chamava Trimestral de UNs, de Unidades de Negócio. E todo mundo tinha que apresentar o que tinha feito nos últimos 3 meses e o que ia fazer nos próximos 3. E era, todo mundo ali, assim, apertado, aquela dificuldade, não sei o quê. E eu lembro que quando eu fui apresentar o Bernardo, o primeiro cara apresentou, o segundo, a terceira pessoa, a quarta eu era a quinta, eram 8 pessoas. Eu era a quinta pessoa. Quando eu fui apresentar, o Bernardo virou para mim e falou assim, Viti, você não precisa apresentar. Todo mundo que eu vou, seja cliente, seja maquinista, seja pessoal da estação de trem, fala bem de você. Cara, você tá no caminho certo, só escuto coisas boas de você, vamos pro próximo, continua assim, vamos mandar bala, vamos pro próximo. E ele me pulou. Naquela hora eu falei, eu olhei e falei, cara, que engraçado. Você não fica ajudando as pessoas para esse momento. Perfeito. Mas na hora que ele acontece, Edu, puta, ninguém te segura. Perfeito. Ninguém te segura. E as pessoas criarem uma relação de confiança, de falar, pô, o Edu é um cara extremamente bem intencionado, cara, tamo junto. E essas coisas voltam. E eu tenho outros exemplos também. Claro. Né? Pô, tem um exemplo de um cara que pisou super na bola, foi desleal com outro cara, tá? E eu deixei quieto aquela história.
Um dia ligaram para mim pedindo uma referência do cara. Falei, olha, tem pessoas que admiram... Eu não falei mal do cara. Falei, cara, tem pessoas que admiro muito e pessoas que eu não admiro muito. Esse cara não tá na minha primeira lista. A pessoa falou, cara, entendi o teu recado. Não preciso falar mais Não nada. precisa falar mais nada. Sim, certo. o mundo dá muitas voltas. E quando esse mundo dá voltas... Como é que eu conheci o Fabrício? A Luciana Carvalho, que era CHRO, hoje é CEO do Chiefs Group. Ela era CHRO da Movile. Pô, ela pediu para eu dar uma palestra para ela e eu dei uma palestra. Isso foi 2017. Antes de eu ir para a Ásia. Na Kraft Heinz ainda. Eu estava na Kraft Heinz ainda e ela estava na Movile, eu dei a palestra e ela gostou. E o time gostou. E ela ficou comigo na cabeça. Em 2019, depois de 14 meses buscando o CHRO para o iFood, o Fabrício falou com a Luciana. A Luciana era a RH do Fabrício. E a Luciana falou, cara, eu tenho um cara... Tá na Ásia, mas acho que é difícil tirar ele. Então olha como o mundo dá voltas, olha como essas coisas fecham. Então assim, faça o bem que vai te ajudar. Vai chegar algum momento que o mundo é justo. Ou seja, né, eu concordo 100% com você, ou seja, vamos abraçar o desconforto porque ele traz crescimento, né? Vamos nos desenvolver e esse processo passa muitas vezes por um processo de dor, de se enxergar e ver que, pô, eu tenho gaps que eu preciso trabalhar, seja na minha liderança, seja na minha comunicação, seja no meu relacionamento, acho que passa por esse lugar. E você falou que eu não falei sobre o Presentation Skills, porque eu deixei o melhor para o final. Né? Eu talvez muitos aqui não saibam, mas essa é uma história para mim que ela é fantástica, porque a Long Vision hoje existe por tua culpa. Vou colocar essa culpa em você, né? Porque você sabe, eu quebrei com a escola, né? Eu tive a escola durante 15 anos, eu quebrei com a escola. E o que parava de pé naquele momento eram os treinamentos corporativos que a gente fazia através da minha escola de inglês, né? Que foi onde a gente se conheceu. XN? A XN, exatamente. O nome não pegou, não é diferente. Hoje o Long Vision não deu certo. E eu me lembro muito bem que a gente acreditava muito nesse treinamento, eu e a Penélope. A gente via a mudança que provocava nas pessoas e o impacto. Eu falei, Pen, isso aqui ainda para em pé, vamos abraçar isso, vamos construir um novo negócio nós dois, vamos fazer... E eu me lembro muito bem de ter ido conversar com você e com o Bosa. Vocês estavam em Alphaville, na época ainda na Kraft Heinz, e eu contei um pouco dessa história. Eu falei, vocês têm alguma demanda para nós? E você falou, Edu, eu tenho. Tenho uma demanda já para janeiro e fevereiro aqui com os trainees. E até hoje eu tenho lá no meu escritório a primeira nota fiscal da Long Vision emitida foi para você, foi para na época os trainees da Kraft Heinz, e aquilo para mim foi um acolhimento, né? Porque você passar por um processo de depressão é difícil, você passar por um processo de quebra financeira é difícil. E se a gente não tem o acolhimento, é mais difícil sair. E aquilo para mim mostrou que tinha um caminho muito legal. Então eu sou muito grato por essa oportunidade e todas as outras que você sempre nos deu. E agora a gente está junto no iFood, né? Então acho que essa troca é muito legal. Para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, Viti, eu queria dizer que, cara, para mim foi maravilhoso, como sempre. Vários exemplos, vários insights. E queria, antes de fazer um fechamento, abrir para você se tem alguma coisa que você queria trazer para quem está nos assistindo, compartilhar algum outro ponto antes da gente fazer o nosso encerramento, mas eu não podia deixar de ser grato por aquele momento lá atrás que lá se vão quase que 15 anos. Né? 15 anos, quase 15 anos. Engraçado, né, Edu? Assim, eu falei bastante sobre essa questão do livro Dar e Receber, né, e falei sobre essa questão do desconforto também, né? Tem um livro que eu adoro, né? Você já leu Nação Dopamina? Não, ainda não. Cara, se você tem uma lista de livro para ler, joga esse livro lá em cima. Tá? Termina o que você está lendo e bota esse daí como segundo. E ele fala que o nosso cérebro, na verdade ela explica, a Rebeca, esqueci o sobrenome dela, e ela explica que o nosso cérebro, onde a gente processa a dor, é onde a gente processa o prazer. Né? E é por isso que o opioide, por exemplo, nos Estados Unidos é um perigo. Claro. Porque ele trata a dor com prazer ao mesmo tempo. E a gente se forma muitas vezes de hábitos. E o nosso cérebro tenta evitar a dor a tudo quanto é custo. Ah, mas eu não consigo ler um livro. Cara, sabe por quê? Quando a gente vai pro TikTok, você tem dopamina sem esforço nenhum. Instagram, rede social, dopamina na hora, TV, seriado. Você ensina seu cérebro que você consegue ter prazer sem dor. E aí teu cérebro fala, pô, você lê um livro, você tem uma dor ali no meio do caminho, porque é um esforço. Você consegue ter dopamina sem esforço ali. Por que seu cérebro fala, por que eu vou me esforçar para alguma coisa? Então a gente reensinar nosso cérebro que prazer exige esforço, prazer exige dor,
muitas vezes, é uma habilidade que cada vez mais a gente está perdendo, né? Tem as redes sociais, elas têm as funções dela, etc. Mas essa é uma das coisas que, infelizmente, ela traz como consequência. Então, a gente abraçar cada vez mais esses desconfortos, aquele presentation skills foi muito desconfortável. Eu não era um bom apresentador e eu não sabia inglês. Então, ele me colocou numa zona de desconforto ali. Brutal. E eu só consigo olhar isso olhando para trás. Eu não consegui olhar olhando para frente. Então, pô, tem gente que está assistindo a gente que eventualmente não consegue entender isso, mas você se colocar nessas situações, por exemplo, eu acordo todo dia de manhã, eu tomo banho gelado. Você falou da disciplina. Eu não era assim. E a disciplina é um negócio interessante. A disciplina e o hábito tem um negócio chamado protocolo, que eu gosto muito, eu tenho usado muito. Cara, o protocolo é o quê? É uma receitinha de bolo, de coisas que eu fui experimentando comigo, e que eu olho e falo, cara, isso daqui me faz bem, isso daqui não faz, isso daqui me faz bem. E eu vou anotando essas coisas. Por que eu vou anotando? Quando eu entrei em depressão, putz, você esquece de tudo, Edu. Claro. Você esquece as coisas, você acha que você nunca vai sair do buraco. Você tem uma receitinha de bolo que você fala, eu já testei, isso daqui faz bem, cara, é pra lá que você volta. Entendi. E não é todo dia que o VIT tá bem. Não é todo dia que o VIT tá... Tem dia que, cara, eu volto lá pra minha listinha, sigo aquela Que disciplina. legal. E o banho gelado de manhã, eu não tô recomendando todo mundo tomar banho gelado. Eu vou testar essa. Testa. Eu saio da sauna e tomo banho gelado. E quando eu fui esquiar, a água 4 graus Celsius, banho gelado. O corpo sai vermelho. O banho gelado, eu tô ensinando meu cérebro de manhã. Falando, cara, você não quer, né? Não quero. Você não quer de jeito nenhum. Parece aquela segurando a porta no box ali do banheiro, ali do chuveiro. Você vai. É isso aqui que você vai fazer. Eu faço jejum. Cara, você quer comer, né? Segura aí, segura a onda aí. Faz... Então, eu tô ensinando de novo meu cérebro que esse desconforto, ele é importante. Então, assim, o livro Nação Dopamina, ele fala sobre isso daí. Ele fala sobre como que você reensina seu cérebro, o efeito das drogas, o efeito de... Pô, tem várias coisas aí. Mas ele fala como que você passar por reensinar seu cérebro a ter esses desconfortos e abraçar esse desconforto. Você precisa ser gentil com você mesmo também. Perfeito. Pô, eu sou um chocolatra. Você gosta de chocolate? Pô, somos dois, então. Somos 3 com o Fabrício também. Você sabe qual que é o meu maior desafio? Qual? Cara, quando eu viajo muito, né? Então, quando eu chego no hotel, volta e meia à noite, eu luto comigo mesmo. Eu não vou pegar o Kit Kat ali na... Adoro o Kit Kat. Cara, eu perco todas as vezes. Eu como sempre, cara. E tá tudo bem, Edu. Tá tudo bem. Desde que de 10 coisas que você se compromete a fazer, você faça 6, 7, 8. Perfeito. Entendeu? E começa com uma. Pô, banho gelado? Cara, eu comecei com tomo banho quente, 1 minuto gelado. Daqui a pouco tomo banho quente, 2 minutos. Até que chega hoje, cara, de manhã à noite eu tomo banho quente. Boa. Porque o meu corpo ele precisa esfriar, e ar-condicionado, ele esfria. Eu boto aquela white noise lá. Cara, assim, durmo bem. Funciona para mim, é o meu protocolo. Né? Então, o desconforto é super importante e eu acho que essa é uma das habilidades que vai diferenciar as pessoas cada vez mais no futuro. Na verdade, no presente já, né? Que legal. Que papo bom, hein? Vit, maravilhoso bate-papo. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks. Dessa vez aqui compartilhando a voz do Gustavo Vit, CHRO do iFood. De novo, Vit, obrigado pela tua inspiração, pela participação, pelas histórias. Curta o nosso canal. Convido você a assistir os nossos episódios até o fim, porque o fim sempre tem coisas interessantes. Surpresinhas. Surpresinhas, né? Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.